Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje é como vocês viram aí na capa. E agora, Vanessa, o que vamos fazer? Deixa eu só tomar uma água aqui, porque vamos conversar. O que vamos fazer? Eu queria agradecer a todo mundo que está chegando agora no canal. Como foram o final de semana de vocês, né? Infelizmente, perdemos as eleições, mas tem alguns pontos aqui que eu queria trazer, né? Eu queria fazer um vídeo noticiando tudo que tá saindo, gente, mas fiquei pensando, será que é bom nesse momento? Porque pode ser que tenha gente que está abalada psicologicamente, né? E que poderia trazer algum tipo de transtorno. Então, eu vou deixar essas notícias um pouquinho mais pra frente. Mas não tá nada bom, tá, gente? Antes mesmo do Bolsonaro perder, muitas coisas estavam noticiando que é importante você saber. Uma lacuna foi deixada aí, né, nesse governo, e que as coisas não vão melhorar. O alimento não vai baixar, a gasolina não vai baixar, exportação de carne, de porco, carne bovina, ela vai aumentar. Eu vou deixar aqui a notícia. Essas notícias a gente vai estar aqui no primeiro comentário aqui do nosso canal. Eu vou deixar aqui, tá? Também eu queria esclarecer uma coisa. Eu tinha postado uma foto dizendo, né, sobre a notícia do Paulo Guedes, sobre o salário mínimo. Então, eu vou deixar o vídeo dele falando sobre isso e a fonte de onde eu tirei essa informação, tá bom, gente? Vocês me desculpem, como eu coloquei lá só o título, acabou que uma pessoa falou que eu tava trazendo informação falsa, e não é. Tem um vídeo dele falando e eu vou deixar dois links de duas notícias aí pra vocês irem conferir, tá bom? O que aconteceu? Por que nós perdemos a eleição? O primeiro deles é a idolatria. Nós temos que reconhecer que a idolatria nesses últimos 4 anos cresceu. Você acha que Deus se agrada disso? Aqui do lado tem uma estátua, né, que fizeram para Bolsonaro. Isso já é a primeira regra que foi quebrada da palavra de Deus. Então, vamos ler em Êxodo 20, do versículo 3 ao 4, que a palavra de Deus fala sobre isso. 3:4. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa, no céu, na terra, nas águas ou debaixo da terra. Não se prostrará diante deles, nem lhe prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, seu Deus zeloso, castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Ontem eu parei para ver uma live, né? Tava passando assim os vídeos para saber como tava, né? Os de direito, o que eles estavam falando, e acabei caindo no vídeo de uma pastora. E eu fiquei chocada, gente. Ela tinha criado um altar com a cara do Bolsonaro, com a palavra ali família. E ela disse no vídeo que ela estava decepcionada com o resultado das eleições, porque ela ficou prostrada, ajoelhada, pedindo para Deus autorizar ela a tirar uma foto com aquela imagem para dizer para o seu público que ele iria ganhar. Então isso é grave. Primeiro passo, ela afrontou a Deus com imagem, com adoração e pior, desviando, né, aquelas pessoas que estavam ali naquela live a fazerem o mesmo. Então isso é grave, né? Deus não se agrada da idolatria. Então, esses últimos tempos, muitas igrejas deixaram de pregar a palavra de Deus para ficar fazendo palanque político. A gente tirando foto com a estátua, a gente adorando a estátua, a gente depositando fé em um homem que nada poderia fazer muita coisa. Gente, a Agenda 2030 estava no governo dele também. Tem gente que não acredita, mas a agenda está dos dois lados, seja de esquerda ou de direita. Os dois, um caminha devagar, o outro acelerado, mas ambos estavam com a Agenda 2030. Ou você acha que Deus se agrada também, segundo dessas reformas trabalhistas, de tirar os direitos do trabalhador, né? Muitos deles dizendo aí que não tinha fome no Brasil, que eles não viam ninguém pedindo ou mendigando pão. Isso é grave, gente. Existe sim, mas se eles não estão vendo, é porque aonde eles andam, a comunidade onde eles passam, pode ter gente de poder aquisitivo maior, e é lógico que eles não vão ver uma pessoa pedindo alimento. Mas cresceu o número de pedintes, eu falei isso aqui pra vocês. Então a gente não pode dizer que não tem. E as leis, gente, não vão ser hipócritas. A maioria das leis que estavam passando, né? Eu vi uma entrevista aí do Bolsonaro falando que ele não entendeu por que as rádios estavam noticiando que ia tirar 13º, isso e aquilo. Realmente, algumas realmente não eram verdadeiras informações. Mas o que o Paulo Guedes falou no último dias foi grave, dizer que poderia, né, o congelamento do salário mínimo parar ali, não ter um crescimento muito alto, porque esse dinheiro ele precisava ter uma atenção especial, que a prioridade dele era pagar os 600 do Bolsa Família.
Gente, eu não apoio assim 100% bolsa isso, bolsa aquilo. Eu acho que era mais importante, de vez ele ir para os debates, ficar brigando com Lula, dizer qual era o plano de governo dele. O que a gente queria ouvir, qual eram as reformas que iria beneficiar uma nação. Cadê que ele se lembrou que Michel Temer acabou com o nosso estoque alimentício? Ele poderia trazer isso na pauta, dizer, olha, vamos reforçar os nossos alimentos, né? Porque tá vindo uma G mundial aí e que a exportação dos alimentos vai ser grande, gente. Já tá aqui noticiando que ano que vem o aumento de exportação de carne, de porco, carne bovina vai aumentar. E quem vai pagar essa conta? Quem vai comer mistura mais cara? É eu e você, não são eles. Eles têm muito dinheiro para comprar comida, para comprar mistura. Nós ganhamos um salário mínimo, não podemos. E o que adianta você? Paga o Bolsa, o auxílio, mas o salário congela, os alimentos aumentam, a gasolina aumenta. Qual é o plano de governo que ele tinha? Não tinha plano de governo para a educação. O que ele fez foi dar muito dinheiro para o orçamento secreto, porque a gente não sabe aonde, né, foi investido esse dinheiro, e investido no privado, porque semanas atrás eu pus essa notícia aqui, que a maioria do dinheiro da educação, ela foi cortada, mas ela foi investida nas escolas cívicas militares, né? E essas escolas cívicas militares, elas não são públicas, né? Elas não são públicas, elas são pagas. Aqui em São Paulo custa em média de 250 a 260. Eu achava que a educação das escolas militares seriam gratuitas, né? Mas não é. Infelizmente não é. Então, se pergunte o porquê que a educação ela é sucateada, por que a saúde ela está sendo sucateada, né? Já que antes dele sair, ele não poderia ter um olhar para os mais necessitados e dizer assim, não, antes de sair eu não vou dar tanto dinheiro para o orçamento secreto, vamos investir, né, na educação, nos hospitais, nas escolas públicas, já que os pais têm muito medo do que pode virar escola pública, então vamos investir. A gente falando, vamos pra rua, vamos fazer manifestação, e queima isso, e queima aquilo. Vamos depositar nossa fé em Deus. Porque o preço que nós estamos pagando agora é devido a gente não cobrar. A gente ficou só parado nas pautas morais, né, e cristãs, e não tivemos um olhar para os mais necessitados. Ele perdeu porque os mais necessitados votaram naquele homem, porque não viram um plano de governo que iria socorrer ele, né, dizendo que não tinham pessoas passando necessidade. Eu e você aqui no canal que somos preparadores sabe a dificuldade que está sendo com um salário mínimo não sustentável. Então eu queria ler, né, Isaías 10, do 1 a 4, que diz: ai daqueles que fazem leis injustas, que escrevem decretos opressores para privar os pobres dos seus direitos e da justiça os oprimidos de meu povo, fazendo das viúvas sua presa e roubando dos órfãos. Que farão vocês no dia do castigo, quando a destruição vier de um lugar distante? Atrás de quem vocês correrão em busca de ajuda? Onde deixarão todas as suas riquezas? Não poderão fazer a não ser encolher-se entre os prisioneiros ou cair entre os mortos. Apesar disso tudo, a ira divina não se desviou e sua mão continua erguida. Então Deus não se agradou nem da idolatria, porque muitas pessoas abandonaram a Deus para se ajoelhar perante imagens, como aquela pastora fez, para de vez usar a palavra de Deus para mostrar, né, o que está acontecendo no mundo, da preparação, incentivar os irmãos a guardar no alimento, ajudar os mais necessitados, não. Estavam atrás de fazer palanque político para podermos colocar uma pessoa que estava criando leis injustas. Vamos ser sinceros, gente. Que fazem leis injustas, que escrevem decretos opressores para privar os pobres dos seus direitos. Né? Ele disse que não estava enxergando essas pautas que estavam sendo passadas. Então quer dizer que ele não estava ouvindo o ministro da Economia, que é a PEC 32, então ele não leu. Então, gente, isso é muito grave, né? Ele usou a palavra de Deus, ele usou as igrejas, mas isso não foi suficiente, porque de um lado, né, a igreja ela não vai colocar pão na nossa mesa. E eu digo isso, gente, porque na igreja que eu e meu marido ia, né, acho que chegou alguém lá para pedir ajuda, e o pastor virou e falou, olha, fala pra esse aí que a igreja não é lugar de caridade, não. Mas por que essa pessoa se dirigiu à igreja? Porque muito tempo atrás a igreja, né, a maioria católica, né, era reflexo de ajudar os mais necessitados, ou com uma cesta básica, ou com uma roupa, enfim. Hoje em dia não tem mais isso, né, porque as pessoas estão em benefícios dela mesma. A maioria das pautas aí é enriquecimento, é dinheiro, é carro. Seu irmão não tem nada disso. Eles dizem o quê? Você não tem Deus. Você acha que Deus não olhou para tudo isso. Isso é grave, gente. Muito, muito grave. Agora eu quero dizer o que a gente precisa fazer para se preparar contra isso. O primeiro é pedir perdão, porque eu também confesso que eu era idólatra. Não esse ano, porque meus olhos se abriram, mas eu era idólatra também. Então isso é grave, a idolatria pesou. Versículos de preparação. Em Provérbios, né, nós temos vários versículos que diz sobre a preparação. Então aqui
Primeiro que eu tenho para dizer é: o momento perfeito não existe. Faça o que tem que ser feito hoje. Acabou esse conto da carochinha de que nós teríamos um Salvador. Nosso Salvador ele já morreu, ele já veio, ele foi crucificado, um dia ele voltará. Nós não podemos mais depositar fé, nós temos que cobrar. Independente de quem ganhar. Queríamos que o Bolsonaro ganhasse, sim, mas por falta de cobrança ele perdeu. Então agora é momento de você não reclamar e fazer o que tem que ser feito. Eclesiastes 11, do 4 ao 5. Quem ficará observando o vento não plantará, e quem ficar olhando para as nuvens não colherá. Assim como vocês não conhecem o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não podem compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Vou ler o 6. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois vocês não sabem o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Então é hora da gente focar e olhar a nossa preparação. Se você sabe, a Débora G. Barbosa vem falando há 3 anos. Gente, a Agenda 2030 também está no governo Bolsonaro. Acordem. A gente precisa ficar menos dependente do Estado no sentido de armazenamento, no sentido de pequenas provisões que a gente pode fazer para precaver quando a coisa fica feia. E ela vai. Existe uma pirâmide econômica em que ela está sendo quebrada. O primeiro delas é na questão imobiliária. Na China já está quebrando, no Brasil também. Você não consegue mais comprar um terreno barato, você não consegue mais financiar uma casa, porque está tendo essa quebra da questão imobiliária. E depois vai vir a inflação. E depois da inflação, vai só desandar. Ainda há tempo, né? Eu vou ver se eu acho esse vídeo que ele fala sobre a pirâmide, né? Sobre os pilares que vão começar a ser quebrados até chegar na comida, na fome. Ainda tá um pouquinho longe. Então, por isso que ainda há tempo de você se preparar, tá? Vamos aproveitar. Para a questão da comida piorar, gente, ela leva um tempo. O que a gente vai ver é a quebra, né, da questão imobiliária no mundo inteiro. Isso já está até acontecendo nos Estados Unidos. As pessoas que compravam casa, 1, 2, 3 casas, colocavam para alugar e com o dinheiro compravam mais, isso já não está mais acontecendo. O que a gente vê são um número crescente de pessoas inadimplentes, cheias de dívidas, perdendo muitas vezes os seus bens por conta, né, da quebra do sistema. Então ela vai começar primeiro a questão imobiliária, no poder, na perda do poder de compra, na desvalorização do real. Então a gente tem que aproveitar esse tempo aí para todos os recursos que entrar e investir na preparação, tá bom? E agora eu quero ler Provérbios 28, 19, que diz: não se desvie do seu propósito. Que é Provérbios 28, 19. Diz assim: quem lavrar sua terra terá comida com fartura, mas quem persegue fantasias se fartará de misérias. Né? Então não é hora da gente buscar fantasias. Nossa, se a gente ir nas Forças Armadas, vamos derrubar esse governo. Gente, o exército não vai mover uma palha. E se eles o fizerem, a miséria chegará. Porque quando o poder, né, militar entra, a coisa ela fica feia. Assistam os vídeos da Débora que ela fala sobre quando cai, né, um sistema e fica na mão dos militares. Não se resolve as coisas, né? Então, não é hora da gente, né, ficar pensando em ficar fazendo protesto, isso aqui. Infelizmente, nós perdemos, né? Temos esse preço. Mas isso é cumprimento da palavra de Deus, gente. A gente não sabe ouvir o não de Deus. A gente só quer o sim, o sim, o sim, o sim. E às vezes Deus permitiu o não para ver se a gente acorda, para ver se a gente olha para as coisas principais que estão ao nosso redor, que a gente está deixando de passar por conta. Quantas pessoas aí ficaram esses tempos sem fazer a preparação, só focada em ouvir discursos de políticos, recorrerem a lugares que só falava disso e estavam cegos espiritualmente. Aqui o Provérbios está dizendo, no versículo 19, que diz, né, que quem lavra sua terra terá comida com fartura, mas quem persegue fantasias se fartará de misérias. Então é isso, né, gente? Não tem nem o que dizer muito. Agora o outro passo é: não tenhamos preguiça, né, de fazer as nossas preparações. Porque pode ter gente que desanimou, né? Com o resultado das eleições, pode ter gente que chutou o balde, desanimou, e não podemos fazer isso. Precisamos persistir nessa preparação. Então, Provérbios 10, 4 diz: as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Aquele que faz colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. Então, vamos aproveitar que agora ainda temos o nosso relógio, né, ali, tic-tac, para correr e fazer o que precisa ser feito.
antes que o dia da ceifa venha e a coisa piore. Você vai falar, nossa, preciso me preparar, vai estar mais difícil. Faça o pouco que você conseguir, já é muito, tá bom? Evite dívida, gente. Nesse momento não é bom fazer dívidas, tá? Sobre as dívidas, Provérbios 22, do versículo 26, tá? Diz assim: não seja como aquele que com um aperto de mão empenha-se com outro e se torna fiador de dívidas. 27. Se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama que dorme? 28. Não mude de lugar os antigos marcos que limitam a prosperidade e que foram colocados por seus antepassados. Então, o que está querendo dizer aqui? Tome cuidado com dívidas que você não pode arcar. Cuidado, gente. Não façam dívidas a longo prazo, como eu estou falando para vocês. Depois da queda da questão imobiliária, vai vir inflação e altas taxas de juros. Então, tomem muito cuidado, tá bom? Vamos ver também os 5 agora. Diversifique sua preparação. Isso também tem na Bíblia, que é Eclesiastes 11, do 1 ao 2. Atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça pode cair sobre a terra. Então, que a gente consiga, além da nossa preparação, se possível, ajudar as instituições, seja com alimentos, seja com uma cesta básica, seja nessas campanhas aí de roupa de agasalho, Eu confesso pra vocês que eu fiquei bem triste no dia que eu doei aquelas roupas, porque eu doei pra um bazar. Eu doei pra uma igreja que ia fazer bazar. Ou seja, essa igreja poderia, de vez fazer o bazar, doar essas roupas para os mais necessitados. Então, eu não vou fazer mais isso. Toda roupa que eu doar agora vai ser em benefício de ajudar o próximo, não de benefício de enriquecer uma igreja que deveria ser lugar de, providenciar aquela roupa para os mais necessitados. Mas não, estava fazendo brechó. E o dinheiro vai para onde? Eu não sei, Nunca pare de aprender, Então, a gente precisa buscar alternativas para diversificar a nossa preparação. De que forma? Se você ainda querer e confia em bancos, Você pode colocar o seu dinheiro na poupança e com o lucro da poupança abater os valores da preparação. Seja para fazer investimento, para aumentar o seu estoque, para investir numa horta, na questão da água, produto de limpeza, produto de higiene, para melhorar a segurança do seu lar. Então, usem a poupança, o lucro da poupança que ainda tá dando, gente. Só esse mês a gente já bateu quase R$80 com o lucro da poupança. Tá lá rendendo. A gente só vai tirar quando precisar para quê? Cobrir uma conta de água, uma conta de luz, se porventura ela vir com um valor maior. Se não veio, vai pro dinheirinho lá do gás, que a gente tem aqui no canal um vídeo sobre a rotatividade do botijão de gás. Seja para poder fazer outras preparações, Então, diversifique a sua preparação e sempre procure aprender coisas novas, aprender sobre ervas medicinais, aprender como armazenar um alimento que ainda não tem, que você não viu aí no canal, E várias coisas aí hoje em dia que a gente não sabe como preparar, Então, tem muitos vídeos no canal da Daya, no Guia do Sobrevivente, que ele tem o protocolo 550. Então, vamos investir agora em aprendizado para melhorar essa preparação. Então, eu vou ler Provérbios 16, no versículo 16, que diz: é melhor obter sabedoria do que ouro, é melhor obter entendimento do que prata. E o capítulo 17, no versículo 16. De que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer obter sabedoria? Então é melhor a gente buscar discernimento, sabedoria, para pegar tudo que a gente precisa pegar, de todos os recursos que a gente tem, para multiplicar e fazer crescer. Não é hora da gente chorar mais, não é hora da gente se desesperar. Como eu falei aqui para vocês, momento perfeito não existe. Faça o que tem que ser feito hoje, para que a gente não pereça. Não vamos deixar a angústia nos abater, não vamos deixar o político nos vencer, porque as pautas morais, ela tem que vir de casa, não é uma simples instituição. A instituição está lá para nos ensinar e apacentar essas ovelhas. Mas se a gente não trazer isso para o nosso lar e não praticar, nada vai mudar. E independente de quem ganhar, precisamos cobrar. Precisamos cobrar a questão alimentícia do nosso país. Cadê os canais sobrevivencialistas? Cadê aquela bandeira que a gente precisava levantar? Olha, a nossa comida da nossa nação precisava ser revista. Ninguém o fez. Cadê as bandeiras para melhorar o SUS? Cadê as pessoas que reclamaram? Cadê o dinheiro que era para ir para o investimento público? Porque nós ainda dependemos dessa saúde pública, bem ou mal. Muitas das vezes não funciona, mas muitas das vezes a gente necessita. Nem todo mundo tem dinheiro para pagar um plano médico aqui.
Então, por que a gente não cobrou? Porque nós estávamos cegos, uma idolatria que nos aprisionou. E o Criador viu lá de cima e decidiu dizer não, para a gente poder aprender a olhar para Ele. Aprender, como o povo lá no deserto que ficava reclamando, Deus precisou intervir, porque Deus tirou eles da terra, né, que mandava leite e mel, para eles conquistarem a terra, né? Eles iriam morar, e o que eles fizeram quando o Moisés foi subir lá no monte? Eles criaram ídolos e ficaram adorando a outros deuses. E por conta disso, eles ficaram rodando 40 anos no deserto. Então a Agenda 2030, ela vem para todos. Se lá fora a agenda tava comendo solto, agora o negócio vai pegar. Poderia, 4 anos ainda, Deus dá mais um tempo pra gente? Poderia. Só que, né, nós afrontamos Deus com muitos tipos de idolatria. Quem sabe se a gente tivesse seguido um outro caminho, ter cobrado mais, não sabemos. Agora, o que a gente tem que fazer, já que a gente abriu os nossos olhos, já que a gente viu que a gente perdeu as eleições, é não parar. Tem muita gente aí desanimada, não para. Porque daqui pra frente o negócio vai piorar. E eu e você precisamos fazer como tá escrito aqui no livro de Provérbios, né? Que é não se desviar do nosso propósito, evitar as dívidas, não termos preguiça de correr atrás da nossa preparação, diversificar a preparação e nunca deixar de aprender. Então é esse o vídeo de hoje, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado. Todas as imagens que passou aqui, as notícias vão estar aqui embaixo, no primeiro comentário, da onde eu tirei a fonte de algumas coisas que eu falei, tá bom? Então é isso, e vamos firme na nossa luta, porque a gente não pode desistir.